a ir a la cuarta comunicación, que se titula sobre o que falan as mulleres, fontes de telejornais de Brasil e Portugal, no día 8 de marzo, Día Internacional de la Luta das Mulleres. Sandra Nodari e Emerson Cervi. Bueno, pues... Bom dia. Que mal hablo português, perdona. Bom dia aqui para o Brasil, boa tarde para todas vocês e para o pesquisador que está aí na Espanha. É um prazer poder participar desse evento. Eu sou a Sandra Nodari, sou doutoranda em Ciências da Informação na Universidade Fernando Pessoa, em Portugal, e em cotutela com a Universidade Federal do Paraná. Eu vou falar em português, que eu me sinto mais segura, mas eu fiz alguns slides em espanhol, então qualquer coisa podem me interromper para perguntar, tá? Eu estou compartilhando a minha tela aqui. Espero que a tradução tenha funcionado, né? Então, lo que dicen las fuentes femeninas de Brasil y Portugal sobre el 8 de março, Dia Internacional de la Lucha das Mulheres, sobre o que falam as mulheres, fontes de telejornal do Brasil e de Portugal no dia 8 de março, que é o Dia Internacional de Luta das Mulheres. O que eu estou apresentando hoje é um teste metodológico. Eu faço uma análise comparativa, que é parte da minha tese do doutorado, então, que se chama La Voz Femenina en los Reportajes Televisivos, um estudo comparativo entre os diários de Brasil e Portugal desde el lugar de discurso. Na verdade, aqui no Brasil a gente chama de lugar de fala, em inglês o termo é feminist standpoint, e eu não tenho certeza se em espanhol se usa lugar de discurso, então depois até a gente pode conversar sobre isso, né? Mas é o conceito de feminist standpoint, que é o lugar de fala das mulheres, a epistemologia feminista, né? As mulheres trabalhando e apresentando o seu ponto de vista ao contrário da maioria da academia, que sempre foi escrita por homens, e na maioria homens brancos e europeus, né? Então é uma discussão bastante complexa e teórica, e aqui no Brasil que tem apresentado uma série de controvérsias, porque o lugar de fala às vezes é entendido também como lugar de calamento, como se só um grupo de mulheres fosse autorizado a falar sobre determinados assuntos. Então esse teste metodológico eu utilizo uma análise quantitativa, mas por meio das teorias de gênero, então, da epistemologia feminista. Eu trabalho com diversas autoras que vão discutir lugar de fala, Bell Hooks, que é americana, Gayatri Spivak, que é indiana. Eu trabalho também com Angela Davis, que é dos Estados Unidos também, com a Grada Quilomba, que é portuguesa, enfim, e vou conversando com elas durante a minha análise, né? Eu estudo o Jornal Nacional, que é o jornal de maior Ibope, que a gente chama aqui no Brasil, né, de maior visualização, o que é mais visto, e com o Jornal das 8 de Portugal, que é o similar ao Jornal Nacional do Brasil, é o mais visto lá em Portugal, pelo menos quando eu comecei a fazer a minha pesquisa em 2018 era. O que eu estou compartilhando aqui são as minhas variáveis e categorias que estavam elencadas quando eu apresentei esse artigo para o Congresso. Então, aqui é o meu livro de códigos, que é o meu guia para fazer a coleta dos meus dados. Como é que eu faço a coleta dos meus dados, né? Então, eu tenho as informações do telejornal, aqui no topo da apresentação, né? Jornal Nacional, Jornal das 8, em duração eu trabalho com horas, minutos e segundos. Depois eu entendo que tipo é essa notícia, então, em que ordem aparece a notícia, qual é o formato da notícia, é uma reportagem, é uma entrevista, é uma nota em que só o apresentador ou a apresentadora falam, é uma informação dada ao vivo, e depois a duração de cada notícia em minutos e segundos. Aí eu trabalho também com os assuntos da notícia, e aqui eu elenquei os assuntos que mais apareceram no dia 8 de março, economia, política, educação, 8 de março, enfim, gênero. E aí aqui é a questão principal da minha apresentação, que são as características da fonte. A fonte que fala é homem, é mulher ou tem outro gênero? Qual é a faixa etária dessa fonte? Criança, adulta ou idosa? Quais são os traços fenotípicos dessa fonte? É negra, é branca, é latina, é indígena, é ocidental, né? É oriental, é asiática, conforme elas aparecem, eu defino.
E qual é a profissão? Quando eu consigo entender de qual profissão ela fala, eu também apresento isso, né? Como é que eu faço para chegar a essas conclusões? Eu tenho 4 elementos para coletar essas categorias e variáveis, né? Primeiro, a imagem que o telejornal me apresenta. Então, eu assisto a reportagem e tenho a imagem. Depois, os sons que são falados tanto pelos jornalistas quanto pelas próprias fontes, as informações passadas por meio de sons. E também as informações passadas por texto, porque os telejornais trabalham muito com textos impressos, né? Não só o nome de quem está falando, mas também algumas informações com relação a quem são as fontes. Então, às vezes, a representação, a profissão vai aparecer nestes textos. E eu tive várias dificuldades para chegar à conclusão de como trabalhar com traços fenotípicos. Aqui no Brasil, a gente tem algumas pesquisas que apontam qual é a população negra, por exemplo, né? A maior parte da população brasileira, segundo os últimos dados, é negra. Nós temos mais de 50% de pessoas negras no Brasil, mas em Portugal não há esse tipo de coleta, na Espanha não sei se há. E aí sou eu que arbitrariamente tenho que olhar para o telejornal e ver se a mulher é branca ou é não branca. E eu tive uma discussão ética comigo mesma muito importante para chegar a como fazer essa coleta sem ser preconceituosa. E aí eu fui lá buscar nas teorias, principalmente nas mulheres que estudam o racismo, para entender que sim, eu posso fazer isso. Porque como é que uma mulher sofre preconceito de cor? É por como ela é vista. Ela é olhada, quando olha para ela, pensa, ela é branca ou ela é não branca? Dependendo do que se enxergar dela, é que ela vai sofrer ou não preconceito. Então, quando eu entendi isso dentro dos meus estudos teóricos, eu fiquei um pouco mais tranquila. Então, aqui eu já tenho um resultado da minha análise, né? O jornal português, então, né? O Jornal das 8, do dia 8 de março de 2019, então do ano passado, ele teve 1 hora e 23 minutos e 34 segundos de duração. Desse tempo todo, a maior parte do telejornal é feita por fala dos jornalistas, 49 minutos e 1 segundo. A segunda maior parte das vozes ouvidas foram vozes de mulheres. Então, foram 25 minutos e 5 segundos de mulheres falando no telejornal, seguida dos homens, né? 9 minutos e 28 segundos. Entre as mulheres que falaram no dia 8 de março, foram 27 brancas, 1 latina, apenas 1 negra e 2 impossível de identificar porque eram mulheres falando sobre violência com os rostos e as vozes não identificados porque estavam fazendo denúncias. Se a gente for comparar isso com o Jornal Nacional aqui do Brasil, nós vamos perceber que o jornal é menor, então eu trabalhei com equivalência, tem 41 minutos. Também a maior parte das falas que ouvimos são de jornalistas, e aqui a gente tem quase um empate. Mesmo no 8 de março, que é o Dia Internacional das Mulheres, a gente ouve mais homens no Jornal Nacional do Brasil. Eles falaram por 6 minutos e 22 segundos e elas por 6 minutos. Tivemos 11 mulheres brancas, 1 latina e 6 negras. Então, comparando aqui, a gente já vê que em Portugal, no 8 de março, as mulheres falaram muito mais no dia delas. No Brasil, elas ainda falaram menos que os homens. Os assuntos da notícias tratados aqui no Brasil, no Jornal Nacional, no dia 8 de março, foram primeiro política, depois violência contra as mulheres, desigualdade social, gênero, desigualdade de gênero, 8 de março, entre outros assuntos. Os assuntos do 8 de março em Portugal, no Jornal das 8, foram... O primeiro assunto foi 8 de março. Por quê? Foi a primeira greve feminista, a primeira marcha das mulheres realizada em Portugal na história. Eu sei que na Espanha, no ano anterior, em 2018, houve uma marcha que movimentou muito o país, chegou, ou melhor, talvez tenha parado o país. Eu fui pesquisar e percebi isso, que na Espanha a marcha do ano anterior tinha tido muita adesão, e daí Portugal fez, então, pela primeira vez, uma parada em 2019. Aqui no Brasil a gente faz a marcha desde os anos 2000. Então eu percebo que essa cobertura toda da marcha talvez tenha sido, no Jornal das 8, tão bem trabalhada porque foi a primeira. O segundo assunto é política, o terceiro é violência contra as mulheres, seguido de outros assuntos. Então a gente vai ver que violência contra as mulheres é um tema presente no 8 de março, tanto no Brasil quanto em Portugal. Aqui eu fiz um apanhado de quem são as mulheres que falam no Jornal das 8 em Portugal, né? Então a gente tem uma mulher negra, uma mulher latina e as 2 não identificadas que falaram sobre violência contra a mulher, e temos 27 brancas. Essas 27 brancas falaram normalmente sobre o 8 de março, quer dizer, não teve nenhuma mulher negra que foi ouvida sobre o 8 de março. E muito poucas mulheres negras, né, no jornal
é português. Já no Brasil, a gente teve 11 mulheres brancas que falaram sobre política, gênero e violência contra as mulheres, uma latina também, e tivemos 6 mulheres negras que falaram sobre desigualdade social e desigualdade de gênero. Então, do ponto de vista de diversidade no Brasil, a gente, embora a maior parte da população seja negra, a gente não tem metade das mulheres negras falando, mas a gente tem mais mulheres negras que em Portugal, né? Aqui fazendo uma comparação, então, com relação aos assuntos, a gente vai ver que os assuntos são meio correlatos nesse dia. Portugal falou primeiro do 8 de março, depois de política, violência contra as mulheres e economia. O Jornal Nacional do Brasil falou de política, violência contra as mulheres, desigualdade social e 8 de março. Então a gente tem assuntos que são parecidos nos dois países, e sendo que violência contra as mulheres acaba sempre fazendo parte dessa data. Minhas considerações finais, então. Eu percebi que em Portugal houve muito mais espaço para ouvirmos as vozes das mulheres do que no Brasil. Visibilizou-se as vozes, os pedidos, o que as mulheres exigem. Se falou muito em Portugal sobre a necessidade da divisão do trabalho doméstico ou, quem sabe, da remuneração do trabalho doméstico. Essa bandeira, por exemplo, aqui no Brasil já não se fala mais. Foram 31 mulheres ouvidas e 26 homens. Nós tivemos muitas militantes falando por ter sido a primeira greve, e 1/3 dos discursos foi sobre a marcha do 8 de março. Até uma entrevistada foi ao estúdio recém-saída da rua, ela ainda estava com o rosto pintado de lilás, com lenço lilás, com adesivos, e ela foi entrevistada no estúdio, o que demonstra que houve mesmo uma visibilização da data e da marcha. Mas tem uma coisa que é muito interessante em Portugal, e agora eu já assisti, né, o meu corpus da tese são os 3 anos do 8 de março, 2017, 18 e 19. Há sempre matéria sobre mulheres exceção, eu chamo de mulheres exceção nas minhas categorias. São aquelas mulheres que conseguiram alçar profissões que os homens só conseguem, né? Então, Portugal sempre faz aquela matéria bonita da mulher que conseguiu ir para a Força Aérea, da mulher que conseguiu ser piloto, da mulher que conseguiu ser diretora de uma multinacional. Isso, na verdade, na minha análise, eu estou percebendo que não é uma coisa boa, porque em vez de visibilizar nós todas, visibiliza o sonho, né? Onde deveria se chegar, e isso é péssimo. Enfim, é o que eu estou analisando agora na minha tese. Já no Brasil, a gente teve o mesmo número de mulheres e homens falando, 18 e 18, e um tempo ainda maior dos homens, o que sempre se mantém no Brasil, as mulheres não falam mais que os homens. A maioria falou sobre ser vítima de violência, ou a mulher vítima, ou parentes de mulheres vítimas, seja mulher que foi assassinada, enfim. Também vítimas de desigualdade social, porque no Brasil a pobreza é imensa, né? Então tem muitas reportagens que mostram essa dificuldade. E não se escutou nenhuma brasileira falando em português sobre a marcha do 8 de março no Brasil. Teve uma pequena reportagem mostrando a marcha pelo mundo. Mostrou Espanha, mostrou Alemanha, mostrou Inglaterra, e 2 mulheres falaram na Inglaterra, traduzidas, né, pelo repórter, falaram por 5 segundos, e no Brasil nem se mostrou imagem e nem se ouviu nenhuma mulher sobre a marcha do 8 de março, que a gente realiza desde 2000 e praticamente todas as capitais têm uma marcha. Então achei isso também muito, muito curioso. Aqui eu deixo o meu e-mail se vocês quiserem fazer algum contato, quem sabe me mandar alguma sugestão, algum artigo, alguma coisa relacionada. Eu defendo a minha tese em abril do ano que vem, em Portugal, então eu estou nesse momento aqui de finalização mesmo do meu trabalho. Agradeço, muito obrigada, e estou aberta para a gente conversar daqui a pouquinho. Pues